lendo um manhwa que me indicaram chamado Young You and Me, esse daqui. E a sinopse é o seguinte: Jung Baek-hee sofre de traumas e compulsões devido à violência doméstica. Um dia, com a formatura se aproximando, ele conhece Young Il-woo, que havia acabado de se transferir de Seul. Pessoas parecidas se reconhecem, por algum motivo não consegui deixar de me preocupar com Young Il-woo e não consegui ficar parado assistindo. Eu tô no capítulo 4 e logo no capítulo já 4, assim, nos dois primeiros, na verdade, a gente já vê que o personagem principal, que o Baek-hee, ele teve uma infância com um pai abusivo que ameaçava ele e tinha muitas cenas de violência dentro de casa. O pai dele era muito violento com ele. Isso causou traumas que ele carrega até hoje. Ele tem quase 18 anos. E, assim, a gente, logo no comecinho que a gente tá lendo, a gente já vê que ele tem relação com um dos colegas, com um dos meninos da escola. Eles têm uma relação amorosa, vamos dizer assim, né? Só que é escondida dos garotos da escola. Já nessa relação amorosa, na primeira cena que a gente descobre essa relação, já é uma relação desequilibrada. Não é uma relação de igual para igual. É uma relação do qual a cena que a gente vê, que é no segundo capítulo, se eu não me engano, a gente já vê que um não liga pro que o outro pensa ou pede. Essa relação, aos poucos do que vai mostrando, e eu só tô no capítulo 4, essa relação do Baek-hee com o garoto de cabelo cinza, que eu não lembro o nome, mas essa relação, ela se mostra de codependência. O garoto de cabelo cinza, que eu não lembro o nome, ele tem o Baek-hee nas mãos dele, prometendo, porque ele promete uma vida tranquila, ele promete que eles vão se mudar e que eles vão viver juntos em Seul. Então, a gente já tem ali o Baek-hee vê nesse garoto um porto seguro. Só que, quando o Baek-hee decide tomar próprias atitudes, esse garoto, ele já começa a fechar o cerco em cima do Baek-hee, falando que o Baek-hee não... E o jeito que ele manipula o Baek-hee é de uma maneira muito sutil. Ele fala que se o Baek-hee não contar as coisas pra ele, o coração dele fica partido, ele fica triste. E logo em seguida ele já manipula para uma coisa mais sexual. Então, assim, a manipulação e um relacionamento que seja desequilibrado, desigual, disfuncional, ele nem sempre vai ser a gritos, ele também nem sempre vai ser a tapas, não vai ser talvez de uma maneira grosseira, mas talvez seja de uma maneira muito, muito sutil. E é isso que eu tô vendo no comecinho. É só isso que eu vi por enquanto. Eu trago atualizações mais tarde. Primeiro que um ponto muito positivo da obra é que não tem cena explícita, pelo menos não até o capítulo 14, que é o que eu tô. E esse é um ponto muito específico pra mim, porque obras que não têm essas cenas têm uma construção de personalidade, de relação de uma maneira muito mais diferente e muito mais simbólica. Outra coisa que esse manhwa me captou muito é a forma que o relacionamento do Baek-hee e do Young-il é desenvolvido. Ele é desenvolvido de uma forma... Ele é linear, mas a gente não vê os dias um após o outro. Ele vai contando de um espaço de tempo até um espaço de tempo. Então, você vai vendo meio que por cima, sabe? Você não tá vendo a convivência de fato, mas você vê ele contando sobre a convivência. Então, constrói esse sentimento de você tá vendo uma coisa mais íntima, sabe? Como se você estivesse lendo um diário. E outra coisa é que é muito interessante ver como o Baek-hee, ele foge da personalidade que a gente tá acostumado em ver com Bottoms, né? Com looks. Ele é um cara muito bem posicionado, ele não abaixa a cabeça pra ninguém. E ele é muito autoconsciente de onde ele tá. Ele tem plena consciência que ele tá com o Go-gyeon, que é o filho do Kundado, o garoto de cabelo cinza. Ele tá com o Go-gyeon, ele gosta do Go-gyeon, mas ele também sabe, ele tem plena consciência que essa relação também tem um pilar muito grande de sobrevivência. E ele sabe que se ele não manter isso, muito provavelmente ele não consegue sair de onde ele tá. Então, é muito interessante ver essa autoconsciência dele. Ele não é ingênuo, ele não é
bobo, ele não é inocente, ele é extremamente autoconsciente e maduro de onde ele tá. Então é por isso que é interessante de ver essa história desenrolando, porque ele tem uma responsabilidade afetiva com o Yangiru, por exemplo, de, por exemplo, acolher ele na casa dele, né? E ele também ele tem uma percepção muito grande de que ele começou a ter outra pessoa na vida dele além do Gol-gyeon, né? Mas ele ainda mantém aquela relação por sobrevivência. E eu tô achando muito interessante a forma que esse manhwa tá desenvolvendo. E, cara, incrível. Incrível. Em meio a tantos manhwas mal desenvolvidos e com cena explícita só para conseguir público, a gente tem pequenas pérolas que a gente consegue ver e aproveitar a história de uma maneira muito boa.